Prezado aluno do Seja Angra dos Reis, a nossa aula de hoje é para dar continuidade aos conteúdos sobre a arte grega, da unidade 4 do fascículo 2 de Artes do Ensino Fundamental. Na aula anterior falamos sobre a pintura e agora vamos falar sobre as esculturas gregas. As esculturas, elas são classificadas como esculturas arcaicas, esculturas clássicas e esculturas helenísticas. Vamos estudar cada uma delas. A escultura à esquerda representa um jovem nu. Esse tipo de escultura é conhecido como kouros. A semelhança com as esculturas ao lado do casal da rainha e do rei egípcios configura essa influência da arte egípcia sobre a arte grega. Nesse período chamado arcaico, é o momento em que a arte grega, está principalmente evoluindo, tendo a influência de uma outra arte, mas construindo a sua própria identidade, como vamos ver mais tarde. O período arcaico, ele inicia-se, segundo os historiadores, em 776 anos antes de Cristo, que quando foi realizada a primeira Olimpíada na Grécia Antiga, não é? E a escultura nesse período era feita com madeira, terracota, que é o barro, o calcário. Essa escultura ainda tem uma forma bastante rudimentar, que ao longo dessa evolução vai se aprimorando até chegar à escultura clássica, que vamos conhecer na próxima ilustração. Esse kouros, ele é de 525 anos antes de Cristo, e esse conjunto escultórico egípcio é de 2.500 anos antes de Cristo. Então vê aí nitidamente a influência da arte egípcia sobre a escultura grega. Aí temos dois exemplos das esculturas clássicas. Do lado esquerdo tem a escultura feita pelo artista Policleto. Essa escultura é conhecida como o Doríforo ou Lanceiro. Essa escultura é o próprio tratado do cânone de Policleto. Policleto criou esse tratado e a escultura dele é esse tratado, que tem a dimensão clássica, natural, que chega a expressar a realidade. Você pode notar no movimento, nos músculos, no corpo perfeito do representado. Do lado direito é a escultura Efebo de Crítios. São esculturas do período clássico, período de Péricles, como é conhecido, do século V. A escultura clássica grega, ela construiu a virtude, a beleza expressa nessa forma de arte, a educação física, aliás, cívica, e a estética, o surgimento da estética como filosofia sobre o conceito de belo. Então, os gregos produziram obras de artes que expressam exatamente esse conceito que até hoje nos influencia. O que é belo para nós? O que é belo para nós tem um padrão grego. Esse que é o nosso parâmetro, que é a nossa regra, que é o nosso cânone. Mas ao longo dos últimos anos, esse conceito
tem sofrido algumas alterações quando se diz que a beleza é relativa. Quando a gente precisa olhar para outras culturas e apreciar também o belo, que não chega à perfeição da escultura clássica grega, mas que tem as suas particularidades e a beleza é pela diferença. Essas três esculturas de Afrodite são cópias romanas. Roma invadiu a Grécia em 146 anos antes de Cristo. E Roma domina o sul da Grécia, mas a Grécia domina Roma através da arte. Então a arte grega acaba sendo duplicada, porque os romanos, os artistas romanos copiaram a arte grega, que hoje chamamos de arte greco-romana. No período chamado helenístico, esse período que antecede essa invasão e que vai até 30 anos antes de Cristo, com a invasão de Roma no Egito, esse período helenístico ele caracteriza por esse movimento, essa conturbação, né, política e cultural. Isso expressa nas esculturas que tem um movimento bastante demasiado, né, diferente daquela padronização do cores da arte arcaica ou da leveza da arte clássica, da escultura clássica. A escultura helenística tem esta profusão de sentimento, dinamismo, né, que coincide com esse momento, digamos, delicado em que a Grécia passa após a invasão pelos romanos. Então nós vimos os três estilos da arte grega, ou das esculturas gregas, né? Podemos ver como a escultura arcaica, as esculturas clássicas e as esculturas helenísticas, né? Então temos a noção e podemos compreender um pouco sobre a escultura. E aí é só estudar um pouco mais, procurar na internet e investir neste conhecimento. Falar sobre a arte grega é uma coisa bastante profunda, dinâmica e demanda tempo e muita pesquisa. Então, para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa cultura tão exemplar, é só procurar fazer pesquisa na internet, conhecer um pouco melhor e ver que as nossas cidades ainda têm, enfim, influência dessa arte. E nós também temos influência no nosso pensamento, quando achamos que o belo é sempre aquele que se aproxima da estética greco-romana. Estamos desconstruindo esse conceito, mas preservando aquilo que nos interessa, tá certo? Então é só procurar e conhecer um pouco melhor. Até a próxima aula.